Fala pessoal, eu sou Lucas Oliveira, seja muito bem-vindo ao meu canal A Essência das Vendas. Eu quero te mostrar nesse vídeo 3 tópicos para você, vendedor de consórcio, com certeza deve estar deixando venda na mesa por causa desses 3 tópicos, ou os 3 ou um dos 3, tá? Você que vende consórcio há muito tempo, com certeza você tem uma familiaridade dentro do que eu vou falar, e você que não vende consórcio, com certeza vai agregar muito para você nesse seu começo, beleza? Primeiro de todos, o que muitos confundem, eu preciso passar qual as formas de compra do mercado. Quais as formas de compra que o meu cliente precisa, que o meu cliente tem hoje disponível para comprar um bem, que é o à vista, o financiamento e um consórcio. Só que falar somente do à vista, financiamento e consórcio não é o que eu quero de vocês e não é o que o cliente quer de vocês. Vocês muitas vezes estão explicando à vista, explicando a compra financiada e explicando o consórcio. Eu quero que vocês mudem um pouquinho. Eu quero que vocês falem do à vista, que vocês expliquem o à vista. Eu quero que vocês falam do financiamento, expliquem o financiamento e eu quero que vocês vendam o consórcio. Entenda bem, eu não quero que vocês desvendam à vista ou não desvendam o financiamento. Vocês não são desvendedores do à vista nem desvendedores de financiamento. Vocês são vendedores de consórcio. Muitas vezes você, vendedor, está perdendo muita venda porque você está muito mais preocupado em falar mal do à vista, em falar mal do financiamento do que falar bem do seu produto consórcio. E nessa dica que eu vou dar, você na verdade vai fazer o seu cliente entender que o consórcio não é bom, que o consórcio é único, tá? Então, primeiro de tudo, na hora de falar do à vista, coloca tudo às claras, pô. Fala para ele como que ele vai comprar, se ele tivesse o valor, qual prejuízo que ele teria, o quanto que ele deixaria de ganhar, faz contas junto com ele, né? E na hora de falar também que ele não tem, fala depois se ele juntar dinheiro, quanto que demoraria, qual que o valor do imóvel seria, na verdade com a atualização, que o valor que ele tem investido, que o valor que ele teria investido não acompanharia o crescimento do imóvel e aí, consequentemente, você acaba deixando tudo transparente, tudo claro para ele, falando que a vista não seria a forma de compra ideal para ele nesse momento. Quando você for falar do financiamento, não se prova que o financiamento ele não é uma forma de compra atrativa, falando assim, pô Lucas, por que você vai financiar? Pô, você vai pagar de 2 a 3 vezes o valor do imóvel. O cliente ele gosta de ver conta, então ponha na calculadora, mostre quanto que é a taxa de juros, qual que é o prazo, qual que vai ficar a parcela, quanto que ele vai pagar no total de juros. O cliente, ele desanima, no mesmo jeito que ele anima vem na parcela, que vai ficar compatível com o valor de aluguel, e ele não vê o prazo, não vê o custo de juros, ele desanima fazendo conta do custo final. Então faça essa conta para ele. E na hora de falar do consórcio, é o seu melhor produto. Na verdade, é o seu único produto. Você tem que colocar toda a força e energia na hora de vender consórcio. Não adianta você explicar sorteio e lance. Você precisa explicar e vender o consórcio, como eu disse, como se ele fosse único. Lucas, mas eu tirando a vista do caminho, tirando o financiamento, o consórcio, ele é a melhor alternativa, ele já está convencido de comprar? Não. Porque tem muito vendedor de consórcio que explica a vista, explica o financiamento, e na hora de vender consórcio caga na explicação e, consequentemente, o cliente desiste ou do bem dele ou vai tentar um outro meio de compra que não seja pelo consórcio. Então prestem muita atenção. Segunda dica, muito importante. Antes de eu falar, obviamente, quero que você se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe para as outras pessoas que você conhece que esse vídeo faz sentido também. Vou dar um tempinho para você fazer isso. Agora eu vou para a segunda dica. Fechamento. Lucas, o fechamento nada mais é do que eu preciso ficar perguntando o CPF do cara, preciso falar para ele fazer esse mesmo. Vamos fazer esse mesmo, homem. Dá um primeiro passo. Aproveita essa condição. A minha parcela está muito barata. A minha taxa é para hoje. Essa adesão eu consigo dividir para você. Não, isso não é fechamento. O fechamento ele é construído lá no começo da venda. Como assim, Lucas? Ele é construído no começo da venda? Tudo que o cliente fala para você é e tem que ser usado contra ele durante a entrevista.
Não adianta nada o cliente falar toda a vida dele para você e você só entender quanto que ele tem de parcela, quanto que ele consegue pagar de parcela, quanto que ele pode dar lance. Esquece. As informações pessoais, principalmente desse cliente, ela é muito importante, muito válida na hora de uma venda. Então, todas as vezes que esse cliente começar a falar para você de alguma coisa da vida dele, preste atenção, porque ali está um fechamento. Muitas vezes o cliente ele fala para você, poxa, eu pago aluguel há 8 anos, nunca tive a oportunidade de juntar dinheiro para comprar meu imóvel, poxa, eu sempre quis sair do aluguel, mas eu nunca vi uma alternativa. Tudo que ele for te falando, ó. Porque na hora que você for dar um fechamento nele, você não vai falar, vamos fazer esse mesmo, pô. Você fala, pô, vamos dar um primeiro passo na compra desse imóvel que desde 8 anos atrás você não fez isso. Se desde 8 anos atrás você não viu isso, não viu essa possibilidade, eu tô te colocando essa possibilidade na mesa hoje. O que falta para você decidir conseguir fazer um bom negócio? Priorizando a compra do seu imóvel. Desde quando a gente conversou o aluguel, sair do aluguel para você não era uma prioridade? E o que tá faltando pra gente poder fazer negócio, dar um primeiro passo nessa realização? Olha, tá vendo como eu tô construindo todo o fechamento? Tudo que ele me falou, eu tô construindo e dando fechamento nele? É isso que eu espero de você, tá? E terceiro, eu deixo essa parte, né, essa dica por último, por quê? Muitas vezes você que tá vendo o vídeo, você vai falar, pô Lucas, essa devia ser a primeira. Não. Eu falo sobre a prospecção. Gente, quando eu falo prospecção, você fala assim, pô Lucas, mas a prospecção você deveria ensinar primeiro a gente achar o cliente, para depois a gente falar sobre o aviso de financiamento consórcio, para depois a gente dar fechamento. Não é assim. Imagina só, você pensar que todo lugar que você anda ao seu redor, no seu ciclo de amizade, no seu notebook, no seu telefone, na sua agenda de contatos, tem vários clientes de consórcio. E eu não estou falando de cliente que quer comprar consórcio, eu estou falando de gente que quer comprar o imóvel, o carro, a moto. A pessoa ela não compra nada, ela não compra um consórcio por ser um consórcio, ela compra um consórcio porque ela tem intenção de compra de alguma coisa. O consórcio é somente o crédito que ela vai acessar, muito mais barato, muito mais inteligente. Então, por isso, todo mundo tem algum contato que seja um possível cliente. Mas, Lucas, na minha agenda de contato não tem ninguém. Tudo bem. Talvez você não venda para a sua agenda, para a sua lista de contatos. Mas os seus contatos, com certeza, tem contatos de pessoas que pagam aluguel, moram com os pais, quer trocar de carro, quer trocar de moto, que você possa abordar e oferecer, tá? Por isso que não adianta nada eu falar para vocês, ensinar vocês a fazer prospecção, ter muito cliente para vocês chegarem na hora de falar com o cliente do aviso de financiamento consórcio, vocês não saberem dar fechamento e vocês perderem muitas vendas. E quando você fala com o cliente, você prospecta ele, você não sabe fazer negócio, você desperta o interesse dele em saber como fazer, ele vai atrás de alguém que saiba e ele vende no seu lugar. Tá? Então, por isso que a prospecção, ela não é a pior, ela não é a menos importante. É assim, ó, vai tentar gravar vídeo, é assim, ó. Todo mundo saiu de casa, mas o cachorro vagabundo quer latir. Voltando, como prospectar? Temos 3 meios de prospecção. O PAP, o lead. Você tem 3 meios de prospecção. Ou você vai prospectar lead, ou você vai prospectar no PAP, ou você vai prospectar em lista fria. Como assim, Lucas? Lista fria? Como lead? Como PAP? O PAP já não é mais a mesma coisa de você ir abordando porta a porta. Isso já foi o tempo. Esquece. Isso daí já tá saturado. Se você ainda faz isso, pare. Porque, com certeza, tem outros meios mais inteligentes. Não é que não dá certo mais, mas tem outros meios mais inteligentes. O PAP, hoje eu falo que o mais importante do PAP é o PAP sutil. Quando você conversa com uma pessoa, quando você começa a se apresentar e ela mesma pergunta o que você faz. Consequentemente, você responde com o que você trabalha e isso gera um certo interesse e você não vai oferecer a primeiro momento. Você vai ter que curtir essa pessoa, conversar com ela, deixar um valor atrativo na mão dela como proposta. Ou seja, eu vou falar como eu fiz um exemplo com um amigo meu. Pô, a gente almoçando, certo? Conversando, de repente ele perguntou o que eu fazia. Eu falei que eu trabalhava ajudando pessoas a comprar um bem de maneira inteligente, sem juros, através do consórcio. Ele me perguntou como funcionava. Eu falei que era bem simples, que era sorteio e lance. E falei para ele que eu já cheguei a ajudar clientes, por exemplo, com 1 milhão, com a parcela em média mais ou menos de R$4.000. Ele se interessou, marquei uma reunião depois
e depois eu fui lá e vendi. Lucas, por que você não vendeu na hora? Você acha mesmo? O cara vai definir 1 milhão na mesa de almoço comigo? Não vai, então eu preciso trazer ele para um cenário que é bom para mim, para depois eu explicar, certo? Então você tá fazendo PAP, você tá abordando a pessoa, você conhece a pessoa e fala, meu, vou fazer o consórcio, você já tem interesse em consórcio, quer fazer consórcio? Não, desperta o primeiro interesse em comprar algo, depois através do consórcio. O lead, né, que hoje é o que eu mais trabalho, hoje a minha empresa ela trabalha praticamente 100% em lead. O lead, ele é um tráfego pago. Nada mais é do que você paga para chamar a atenção da pessoa e a pessoa entra na sua loja querendo tirar dúvidas. E aí ela não vem querendo comprar consórcio, ela vem querendo saber como funciona. E aí você, vendedor, precisa convencer o seu cliente a fazer o consórcio. Eu não compro lead querendo comprar consórcio. Se você sabe de algum lugar assim, meu amigo, me passa contato que com certeza eu vou vender muito mais do que eu já vendo hoje. Mas as pessoas elas querem comprar o bem e eu mostro que através do consórcio seja a forma mais inteligente. Consequentemente, eu trago a venda, tá? E também tem o mailing, que é lista fria. Normalmente você contata alguém que tem uma lista de nomes que você precisa ou que você pode acessar. Através dessa lista existe um script que você aborda essa pessoa, contatando essa pessoa, falando dos benefícios. Consequentemente, a pessoa te dá um pouco de oitivo e você consegue divulgar, você consegue ofertar o que você tem dentro da necessidade que a pessoa tenha. Lembra que eu falei pra você, não tem como você vender um produto pra uma pessoa que ela não tem necessidade, beleza? Gente, espero que tenha feito sentido pra você esse vídeo. Curte, compartilha, como eu disse, ativa o sininho, dá um like aí pra gente, se inscreve no canal, que agora eu vou começar a ganhar mais força, começar a postar mais vídeos que faço sentido pra vocês. E um beijo, até o próximo vídeo.